Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan e você está no canal Seja Livro. Hoje nós vamos tratar a respeito de Esaú e Jacó, um livro do Machado de Assis. Então a gente vai ver que se trata de um livro que tem muito a ver com o período atual, tem muito a ver com a política do Brasil como um todo. Vamos ver? E não se esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like se você gostou, isso vai ajudando a gente. E a gente vai tratar então a respeito deste livro aqui, né, Esaú e Jacó. Não esse livro inteiro, né, porque isso aqui é a obra completa do Machado de Assis, são vários livros. Na verdade o livro começa aqui, né, mais adiante um pouquinho, tá bem? Então segue aí o vídeo para a gente poder conhecer mais sobre essa grande obra do Machado de Assis. O Machado de Assis é conhecido por estabelecer diálogos intertextuais, com livros como os de Shakespeare, da Bíblia, e no caso específico, Esaú e Jacó é uma história bíblica, que está presente lá no Gênesis do Antigo Testamento. Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, nascidos de Isaac e Rebeca, né? Rebeca era a mãe, obviamente. E assim, segundo a tradição judaica, o primogênito, quer dizer, o primeiro filho a nascer, teria primazia sobre os demais. Então, é claro, por serem gêmeos, né, um pelo menos nasceu primeiro, que no caso foi o Esaú. Mas a mãe, a Rebeca, tinha preferência pelo Jacó. Então, quando chegou a época de abençoá-los, de dizer quem seria, né, o primeiro entre os seus filhos, a Rebeca, que tinha preferência pelo Jacó, ao invés de fazer com que o pai deles, o Isaac, que já era, né, que estava cego, né, então, ao invés de abençoar, né, o Esaú, que seria o de fato o primogênito, ela, a mãe, fez com que ele abençoasse o Jacó. No caso do livro do Machado de Assis, nós temos uma situação semelhante. No caso, Esaú e Jacó, que na verdade recebem o nome de Pedro e Paulo, também por uma referência bíblica, né, aos apóstolos, né, Pedro, né, o fundador da igreja, e Paulo, um dos grandes evangelistas, não, um dos grandes difusores do cristianismo, através das suas cartas, através dos seus atos. Muito bem, então Pedro e Paulo também é uma referência bíblica. E os dois irmãos gêmeos, primeiro disputavam o amor da mãe, depois disputavam o amor de uma mulher, no caso Flora, e ainda estavam envolvidos em disputas políticas. Pedro era monarquista, conservador, e Paulo liberal, republicano. A narrativa começa com Natividade, que é a mãe dos gêmeos, né, Pedro e Paulo, indo até o Morro do Castelo, vai com a irmã, né, a Perpétua, para consultar uma cabocla, ou seja, uma mulher que fazia previsões, né, indicaria qual seria o caminho aí para o futuro, desataria nós e coisas do tipo, né? Muito bem. Então ela vai lá, até meio escondida, porque ela era uma mulher, não, uma burguesa, né? O marido dela era banqueiro, tinha comércio também, e pegava mal uma mulher, né, digamos assim, da classe social a que ela pertencia, e até um morro consultar uma mulher simples, pobre, cabocla, não é? Então ela vai de uma maneira um tanto escondida, inclusive em dado momento, para evitar assim, digamos, muito falatório, ela chega até a dar uma gorjeta alta para uma pessoa que estava ali e tudo mais. Mas muito bem, sobre a previsão, essa cabocla, né, a senhora do Morro do Castelo, diz que os gêmeos serão homens gloriosos, grandiosos, quer dizer, viverão coisas futuras, que é o título, inclusive, desse primeiro capítulo, né? Coisas futuras. Bom, a ideia, evidentemente, da Natividade, como eu disse, era saber se eles seriam realmente grandiosos. Ela fica satisfeita e dá uma gorjeta maior para essa senhora também, assim como ela deu lá uma gorjeta para um rapaz, né, para evitar, tipo, né, não diga para ninguém que você me viu aqui e tudo mais. Isso foi R$ 2.000. Em dinheiro de hoje seria o quê, né? Um lobo-guará, né? Um lobo-guará, duzentão, né? Duzentão, olha que beleza. Pensou você ganhar uma gorjeta de duzentão? É bom, né? É bom. Muito bem. Bom, então aí a gente tem a sequência da história. E a sequência da história, na verdade,
retomar um pouquinho anos anteriores. A Natividade era casada então com o Santos, um banqueiro, pessoas ricas, e ela já tinha 30 anos e não esperava mais ter filhos. Né, 30 anos, quer dizer, não tive até agora, não vou ter mais, né? No entanto, ela engravida, porque inclusive, né, na narrativa fala, nossa, tô grávida, né? Que saco, quem tem que ter filho, cuidar das crianças, aí vou ter que contratar agora algumas aias, ter que contratar aí também damas, como é que fala lá, ama de leite, porque eu não vou dar leite, né, para meus filhos, né? Eu tenho a ama de leite, não é isso? Então ela está toda preocupada com esse trabalho excessivo que ela teria, né, com os filhos, veja só, né? Mas depois ela desenvolve um certo amor pelos filhos. Então daí a preocupação, inclusive, de ter ido ver ali, saber se eles seriam homens grandes, gloriosos ou não, não é? Muito bem. Bom, então aí a gente tem o desenvolvimento da narrativa, né? Quer dizer, a história dos gêmeos. A história dos gêmeos. Esses gêmeos, e a história dos gêmeos é sempre baseada em brigas. Eles nunca concordavam um com o outro, em nada. Inclusive, né, a mulher lá, a cabocla do morro, pergunta: eles brigavam no ventre? Né? Ela falou, de vez em quando brigava. Então, eles sempre foram inimigos, como o Esaú e o Jacó, lá da Bíblia, que depois, lá no final, vão se reconciliar e tudo mais, não é? Muito bem. Então, esses gêmeos sempre brigavam. Então, há poucos episódios da infância, o que interessa é mais a adolescência. Eles nasceram em 1870, e aí dá um pulo, né? Vamos para 1886, quer dizer, já às vésperas da proclamação da República, e ali os dois vão formando o seu caráter político, não é? Então, o Pedro, como eu falei, é conservador, monarquista. O Paulo é liberal, republicano. E olha só que interessante, os dois, embora briguem, né? Eles são irmãos, ou seja, pertencem à mesma família. E aí nós temos algumas mensagens no livro, já adiantando um pouco. Uma primeira mensagem é que, se a monarquia continuar, um membro da família será, né, integrante do governo, já que é monarquista. Se a república vier, um membro da família estará no governo, já que ele é republicano. No final das contas, os dois participarão do governo. Quer dizer, a família Santos permanecerá ali como pertencente à elite, independente se for né, um sistema político ou outro. E aí, inclusive, né, em dado momento, o Santos recebe até o título de barão. Veja, né, um pouco antes, como Dom Pedro II, o imperador do Brasil na época, estava já prevendo a agitação, estava analisando a agitação política e prevendo que ele poderia, inclusive, né, sofrer um golpe e tudo mais, o que aconteceu? Ele começou a dar títulos de nobreza a pessoas importantes. Então, o casal Santos recebe o título de barão. Então, Barão Santos e Baronesa Natividade Santos, né? Santos era o sobrenome dele, não é isso? Muito bem. E há, claro, uma preocupação, né, dos dois, né, do casal aí, com o filho Paulo, já que o Paulo é republicano e de vez em quando fala algumas coisas, né, e tal. Por exemplo, no episódio do 13 de maio de 1888, né, quando a princesa lá, Isabel, assina a Lei Áurea. Então os escravos são libertados. Muito bem, a gente sabe que isso é um episódio importante para o apoio, né, à República, à instituição da República no Brasil. O Pedro vê o ato como uma benevolência da família imperial, já o Paulo vê com uma certa ironia. Ele fala, nossa, muito bom, né? Emanciparam os negros, agora falta emancipar os brancos, né? No sentido de que precisamos sair dessa ditadura da monarquia e tudo mais. O pai dele e a mãe ficam preocupados e tudo mais, e o pai fala assim, não, meu filho certamente é liberal, mas é liberal de 1848. O que isso significa? Significa, é uma referência a um movimento que aconteceu na França, né, em 1848, em que os liberais
procuraram ali instituir uma nova república. No entanto, o Luiz Bonaparte, né, sobrinho lá do Napoleão Bonaparte, assume o poder e restitui um tipo de monarquia. Então era um liberal, mas monárquico. Isso já contentaria, digamos assim, o casal Santos. É importante dizer também a respeito do narrador. O narrador desse livro é em primeira pessoa e coloca todos os personagens como participantes da história, ou seja, o narrador não seria o participante da história. No entanto, essa narração certamente é feita pelo conselheiro Aires, um ministro aposentado, que já tinha viajado para vários lugares também, não é? E que tinha se estabelecido no Rio de Janeiro após se aposentar. Como ele era muito próximo da família Santos, então ele frequentava ali a casa deles e tudo mais. Só que o próprio Aires é colocado como um personagem. Como é que isso, a gente sabe que o narrador certamente é o Aires? Porque está escrito lá no prefácio que o Aires teria feito uma série teria, né, produzido uma série de textos e que alguns dariam algumas histórias. Tanto que depois de Esaú e Jacó, o Machado de Assis escreveu o Memorial de Aires. Tá? Então, certamente o narrador é o Aires, embora ele seja descrito apenas como mais um personagem. Um outro núcleo de personagens é constituído pela família Batista. Batista, a esposa Cláudia e a filha Flora. A Flora que vai ser o alvo de disputa, né, amorosa, digamos assim, dos dois gêmeos. Mas falando especificamente sobre o Batista era um conservador, era um monarquista. E estava sempre à espera, né, ao longo assim da narrativa, à espera de uma presidência de província. Na época, né, não havia eleição, cabia ao imperador definir quem seria ali o presidente de uma determinada província. Quer dizer, havia eleição, mas não para o governador, que na verdade o nome ali à época era presidência, tá? Muito bem. E ele fica à espera disso, só que não acontece, até porque o clima já está sendo preparado para que os liberais vençam a eleição, coisa que acontece, e depois apoiem a proclamação da República. E aí é interessante, né? Como é que o Machado trabalha essa questão política. Veja, as pessoas que estão numa posição social superior procuram ficar lá, normal também, né? Quem é que quer perder o poder? Muito bem. Havendo a proclamação da República, ou antes até disso, a mulher começa a perceber, né, que os liberais vão se destacar ali no governo a partir de então, e ela convence o Batista, convence o marido de que ele nunca foi conservador, ele é liberal. Né? Ele é liberal. Então ele deixa, ou seja, ele fala assim, não, mas eu sou conservador. Não, você não é conservador, você é liberal, né? Então é aquilo que eu digo, né? Muitas vezes, né, o inimigo de hoje é o parceiro político de amanhã e vice-versa. O parceiro político de hoje é o inimigo de amanhã, conforme as conveniências. Então esse é o preceito que está presente ali na narrativa do Machado de Assis. E aí, quando ocorre a proclamação da República, ele fica ali, né, tentando, já não era mais presidência, mas tentando uma comissão, tentando, enfim, participar do governo de alguma maneira, negando o seu passado conservador para assumir um posicionamento mais liberal. Agora, a personagem mais simbólica disso, dessa dicotomia, dessa ambivalência, ambiguidade, é a Flora. Inclusive o Aires chama a Flora de uma mulher incompreensível, de uma pessoa que não dá para descrever, não dá para entender qual é a dela. Por quê? Porque ela é apaixonada pelos dois gêmeos, ela é apaixonada pelo Pedro e pelo Paulo. Até aí tudo bem, são gêmeos idênticos, você poderia então dizer, não, realmente, né? Tanto faz um como o outro, o famoso, né? O tanto faz, né? O importante é casar com um deles. Só que ela não se decide.
Ela não se decide, ela não sabe se vai querer namorar o Pedro ou o Paulo. E os dois também gostam dela. Quer dizer, mas não acontece nada. Nenhum sai com ela especificamente, nem o outro. E aí, simbolicamente, a gente tem a Flora como uma personagem que tipifica o Brasil daquele momento. O Brasil quer ser conservador, Pedro, né, monarquista, ou ele quer ser liberal, republicano, o Paulo. Né? O fim da Flora é exatamente não ficar com ninguém. Inclusive, aparecem outros pretendentes. Até interessante, aparece ali um presidente, né? Um pretendente chamado Nóbrega, que era um homem bem mais velho que ela, tinha dinheiro e tudo mais. Oferece, né, propõe o casamento para ela, mas não era preocupação com amor, nada disso, era mais uma questão de conveniência, e ela recusa. E ele, por sua vez, fala: como assim? Como ela vai recusar? Eu sou, né? Eu sou um bom partido para o casamento, se eu tenho dinheiro, não é possível, essa mulher só pode estar doente. Mais ou menos como às vezes acontece, né? Quando um homem recebe o não de uma mulher, o cara já manda: só pode ser lésbica, né? Ou coisa do tipo. Claro, não estou dizendo que é lésbica, não é, o que deixa de ser, não é isso. Mas muitas vezes o homem, quando recebe o não, já dá uma descoberta. A culpa não é minha, a culpa é dela, né? Então é o que acontece ali também no caso do Nóbrega. E aí, inclusive, ele fala: essa mulher só pode ser doente. E é o que acontece, né? Por acaso, a indecisão da Flora a leva a pegar uma doença, não fala exatamente qual, ela fica com uma febre muito forte e vem a falecer. Né? Então, quer dizer, ela não se decide por ninguém, por nenhum gênero. Então, ela simboliza essa indecisão do Brasil naquele momento. Importante lembrar, o Machado de Assis era monarquista, tá? Não por nada, né? Não que ele era um monarquista ferrenho, defensor de Dom Pedro II, nem nada. Ele apenas via as repúblicas, pelo menos naquele momento, no século XIX, como muito instáveis. Inclusive há 2 episódios no livro que ilustram isso. Uma, quando ele, mais jovem, estava em Caracas, né, na Venezuela. A Venezuela sempre foi um país muito instável, né, desde o século XIX. Enfim, então ele estava lá com uma mulher, né, deitado lá com a mulher, dando uns beijinhos nela e tudo mais. E aí no episódio se diz assim: nossa, estou ouvindo apupos, gritos, aplausos, não sei o quê. E ela diz: deve ser o governo que cai. Mas eu estou vendo também vivas, urras, etc. Então deve ser o governo que sobe, né? Ou seja, tanto faz como tanto fez, no fim não muda nada. Ou o outro episódio é a crise da tabuleta. O custódio, que era um confeiteiro ali, né? O nome da confeitaria dele era Confeitaria do Império, né? E teve ali por muitos anos essa confeitaria. E a placa, né? Assim, a fachada da confeitaria estava ruim, ele mandou refazer. E a pessoa estava pintando lá, confeitaria que ia continuar, confeitaria do Império. Mas aí aconteceu a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Aí, no episódio, ele fala: parem as máquinas, né? Parem a pintura, não vai pintar não, porque senão eu vou perder dinheiro, né? Se eu colocar Império aqui, quem é que vai vir comprar meus pãezinhos, meus docinhos? Ninguém, né? Não é isso? Então, aí ele vai consulta o Aires e fala: mas o que eu vou fazer agora? Mas se eu puser República, e vai que o Império volta, né? Aí eu vou perder dinheiro. Ele fala: bom, né, como é que você é conhecido? Custódio. Então ponha lá, né, a confeitaria do Custódio, que aí tanto faz ser Império, República. Então muitas vezes o Machado de Assis, ironicamente, ilustra essas disputas políticas por uma crise de tabuleta, né? Uma tabuleta, quer dizer, uma fachada de loja, né? Bom, há vários acontecimentos no livro, inclusive quando ocorre a proclamação da República, ou um pouco antes, a gente sabe, né? Quem estuda um pouco de história sabe que teve lá o baile fiscal, né? O baile na Ilha Fiscal, 6 dias antes, foi dia 9 de novembro de 1889. A proclamação seria em 15 de novembro. Então, Dom Pedro II reuniu ali toda a burguesia, a aristocracia, enfim, a elite na Ilha Fiscal e deu o baile, que ficou conhecido como o último baile, né, do Império do Brasil, né, 1889. Interessante que o Paulo não vai, né, a esse baile, já que ele era republicano.
Depois há a proclamação da República, como eu disse, a Flora morre e tal. E aí, seguindo aquilo que a cabocla tinha previsto, o que não seria nada, né, impossível, afinal de contas, o casal Santos, né, em dado momento, né, o Santos até fala assim, bom, não interessa se é império ou república, né? Banco está sempre aí, né? As pessoas precisam de dinheiro, de financiamento, comércio também, então acho que não vai mudar nada, e de fato não muda nada. Quando muito perdem o título de barão e baronesa, mas a rigor não muda nada, né? Continuam no poder. E aí os seus filhos se elegem deputados federais, né? E a mãe, é claro, toda orgulhosa, tal. Quem sabe um deles seja presidente, o outro vice. Depois eles alternam, um vai ser presidente, o outro vice, vice-versa, e por aí vai, né? Também importante lembrar, né? O Pedro, ele ia pela, né? Ele estuda medicina, o Paulo a direito, né? Vai ser advogado. Né, que eram as chamadas profissões nobres, aliás, até hoje, né? De engenharia, direito e medicina. Por quê? Porque eram os três principais cursos do Brasil do século XIX e que permaneceram durante, até hoje, na verdade, né? São cursos muito procurados, pelos quais, inclusive, a pessoa recebe já o título de doutor, entre aspas, mesmo sendo graduado. Por quê? Porque no Brasil do século XIX, quem tinha estudo era doutor, né? Então era mais ou menos isso, tá? Mas aí é uma outra história. Então veja, Esaú e Jacó, para a gente finalizar aqui, é uma narrativa de caráter político, mas que ilustra bem o que é o Brasil, né? O Pedro e o Paulo representam duas vertentes políticas. Hoje vivemos outras duas vertentes políticas, em outros momentos também, né? Então hoje a gente sabe que há, assim, né, um conceito, né, do conservador, só que hoje, né, o conservador se opõe ao progressista. Não cabe aqui a gente definir isso, né, mas certamente você já ouviu falar desses dois termos, né, os conservadores versus os progressistas. Muito bem. Então, em outros momentos também houve essa dicotomia, essa ambivalência. Por isso que o Machado de Assis é grande, né, porque ele conseguiu observar como era o Brasil no século XIX e como que digamos assim, essa identidade brasileira era algo mais profundo, não era apenas momentânea, ela está presente ainda hoje. Estamos aqui, né, em 2020 e ainda presente essa ambivalência, né? O Pedro e o Paulo. Sim, só para ainda finalizar, interessante que depois o Pedro começa a gostar da República e o Paulo começa a criticar a República. Não que ele vire monarquista, mas ele se torna um crítico da República. Ok? Então com isso terminamos esse vídeo, né? Se inscreva aí no canal, dê o seu like, né? Seu joinha. Até a próxima. E a gente sempre vai postando vídeos aqui sobre livros diversos, tá bem? Grande abraço.